Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre os biólogos e no estado do Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui duas pessoas importantes, que é o presidente do Conselho Regional de Biologia do Rio de Janeiro, Newton Dias Lourenço, e o delegado do Espírito Santo, Humberto Kerr. Prazer tê-los aqui, para a gente falar um pouco sobre a atuação do biólogo, né? Aquele profissional das ciências biológicas que hoje ocupa um espaço importante no mercado de trabalho, principalmente na área ambiental, né? Mas qual a atuação do biólogo de uma maneira geral? Muito obrigado, Almir, muito obrigado pelo convite, por essa presença aqui. Eu vejo uma situação muito importante. O biólogo hoje é uma das 10 profissões consideradas do novo milênio, as 10 maiores profissões do novo milênio. O biólogo, ele estuda a vida. E então, tudo que nos tem à volta da vida é a sua atuação. Há alguns anos, a revista The Economist de Londres, ela estabeleceu uma matéria muito interessante em relação ao Brasil. E aí nós vamos falar do biólogo do Brasil. Sim. O Brasil é o país do samba, do futebol e da genômica. Da genômica? Da genômica. Então, isso significa um reconhecimento não só nacional, mas internacional quanto à atividade do biólogo. E a área ambiental, ela é importantíssima em relação ao valor que o nosso país tem. O biólogo, ele pode atuar numa área em que nós temos regulamentada de meio ambiente e biodiversidade. É até uma área que eu vejo muito importante para os nossos biólogos do estado do Espírito Santo. Temos as áreas de saúde, com grande expressividade, e a área de biotecnologia e produção. Essas são as grandes áreas que o biólogo pode atuar com o exercício legal da profissão, sem que não haja nenhum comprometimento de ação com outras áreas e outros profissionais que também atuam. Né? Tem um espectro de atuação, né? Por exemplo, na área ambiental existem equipes multidisciplinares. Sim, né? Sim. É importante frisar isso, porque existe uma demanda de que o biólogo não pode atuar, porque, sua vez, o farmacêutico atua, por sua vez, o engenheiro ambiental atua, mas não há nada com relação a causar prejuízo de outras áreas e outros profissionais. É muito pertinente o que você me falou, porque eu vi exemplos aqui no Espírito Santo de duas grandes empresas do meio ambiente, em que eu encontrei geógrafo, geólogo, oceanógrafo, biólogo, engenheiros, numa atividade, numa qualidade expressiva para o meio ambiente, para a qualidade de vida e do meio ambiente, saúde ambiental que nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, e sem dúvida nenhuma tem contratos aí em outras áreas do Brasil para esse trabalho. Então, o multiprofissional e o multidisciplinar, não há conflitos. Pode sim haver alguns interesses, mas o trabalho dos conselhos profissionais e do Conselho Regional de Biologia é de tentar mostrar que o biólogo ele pode atuar nessa área, ele tem qualificação, ele tem habilitação técnica e deverá ter habilitação legal para atuar na área do meio ambiente, junto com outras instituições, com outras profissões que atuam de forma harmônica. Sim. Humberto Kerr, aqui no Espírito Santo, a área de saúde também tem uma participação expressiva de profissionais da área da biologia?
Não tão expressiva quanto o meio ambiente, né? Nós temos vários biólogos hoje à frente de laboratórios, né? Na área de análise clínica, mas também, por exemplo, na área de fertilização humana, né? A gente percebe já a participação desses profissionais nessas áreas, na área de genética, né? A genética tem alguns? Tem, a gente tem vários colegas trabalhando nessas áreas, na área de genética, né? Melhoramento genético, aconselhamento genético. Mas eu acho que a questão do meio ambiente ela sobressalta em função do momento em que o país está atravessando, do desenvolvimento muito forte e que deve vir acompanhado de uma série de cuidados, de controles, né? Dando aí oportunidade para o profissional biólogo, né? Então, de uma maneira geral, ele comparece muito fortemente na área ambiental. Na área de educação, né, também ministrando aulas, tem muitos biólogos hoje na área de educação. Mas me parece que tem havido vários conflitos com relação ao magistério. Muitos profissionais não fora da área da biologia, dando aula de ciência e de biologia mesmo. Parece que isso tem acontecido aqui no Estado do Espírito Santo. Eu acho que de uma maneira geral isso acontece, são áreas de conflito, né? A educação ela é muito permissível nessa área, ou seja, de acordo com a formação, muitas vezes profissionais de outras áreas acabam tendo oportunidades ou lhes são ofertadas oportunidades para preencher um espaço no magistério, né? E as escolas precisam de professores. Isso já acontece geralmente quando não existe oferta, né? Hoje nós não temos oferta de biólogos para essas áreas? Hoje tem, exatamente. Então, daí a necessidade de se colocar os pingos nos is, ou seja, o Conselho tem uma preocupação muito forte nisso, identificar onde está havendo, né, alguns fatos em que passam, né, até por editais, situações como essa, sim, e mostrar que não, aquele assunto é um assunto muito pertinente à formação do biólogo, né? E a ele deve ser dado espaço para o trabalho, né? Até para a qualidade, para preservar a qualidade do ensino. Né? Ainda mais quando se discute, né, presidente, a qualidade do ensino no Brasil, né? Nós temos que melhorar a nossa qualidade. Exatamente. O que acontece com a questão dos editais, que eu vejo esses conflitos, é de que determinadas áreas que o biólogo pode atuar e até mesmo dar aula para essa área, no caso, por exemplo, das escolas técnicas profissionalizantes. O biólogo ele tem competência para dar aula, por exemplo, de ecologia numa área de agropecuária, de agroecologia. Sim. E, no entanto, quando ele vai apresentar a sua documentação legalizada, o seu conhecimento e para essa contratação, o que acontece? O biólogo não pode, o licenciado não pode dar aula de agronegócio, de agroecologia. Sim. Aí fica um conflito muito... Já da outra categoria profissional. Né? Exato. Eu analisei alguns editais da Secretaria de Educação e vi algumas distorções que merecem essa análise e que o Conselho Regional de Biologia deve participar para que haja adequação e acabar com esse tipo de distorção. Por isso que o nosso delegado, o Dr. Humberto, foi muito pertinente de chamar o Conselho Regional de Biologia para que a gente possa fazer essa avaliação junto com a Secretaria de Educação. E nós vamos conseguir isso com certeza, essa valorização desses profissionais. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.